Um grande exército se levantou. Sinto teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Shalom, shalom, Voz Church, caros ouvintes, amigos, discípulos, homens e mulheres cheias e cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aí no 14º episódio de Homens cheios da unção e cheios de poder. Então é importante nós entendermos que os processos, eles estão disponíveis. Aonde, pastor? Disponíveis no céu. Então, hoje nós vamos falar um pouco dos homens da unção. Amém? Você precisa entender que ser um homem e uma mulher de unção na vida de alguém é algo muito precioso e vai também acumular galardões poderosíssimos nos céus. Todos estamos em um processo de promoção, como nós havíamos mencionado no podcast anterior. E também estamos num processo de crescimento. E até mesmo homens que você hoje ama ouvir pregar, eles também estão passando num processo de crescimento. À medida com que medirdes, vos será medido, diz o Senhor. Então, o processo, ele é contínuo. O processo, ele é contínuo. Para você ter uma ideia, enquanto Luciano Subirá gostaria de conhecer e andar com John Bevere, eu corri algumas conferências para chegar perto de Luciano Subirá e receber uma unção dele. Isso já tem alguns anos atrás. Então não se feche para o processo na vida de alguém, né? Senão Deus vai se fechar, Ele vai fechar as portas também do seu processo. Então toda vez que você é promovido, acontece alguma coisa nos céus. Algo extraordinário acontece nos céus. Eu lembro como se fosse hoje, 13 de novembro de 2013, se eu não me engano, mas é isso. Foi a data em que eu fui consagrado. Eu e a pastora tivemos a nossa consagração pastoral, eu primeiramente. E eu lembro que eu tinha uma enfermidade, de uma enxaqueca, de muitas dores, sentia muitas dores, ficava 4, 5 dias de atestado, não podia trabalhar, era vômito, era dor de cabeça, era enxaqueca. E no dia da minha consagração, eu estava com essa dor de cabeça. Era uma guerra espiritual, né? Porque ali, e toda vez que nasce um pastor, existe uma guerra espiritual no inferno. Porque toda vez que o azeite é derramado, lembra lá de 1 Samuel, quando Deus chama Samuel, ele diz assim: encha o vaso de azeite, encha teu vaso de azeite e vai. Então o azeite estava ali e eu estava com muita dor, e eu lembro que eu fui mesmo com dor de cabeça. E quando o óleo desceu sobre a minha cabeça, sobre mim, sobre a pastora Andréia, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, querido, ela sumiu, ela era física, mas também era espiritual, me impedia de fazer uma série de coisas. E eu nunca mais, desde 2013, eu nunca mais
tive crises de enxaqueca como aquela. Nunca mais. Eu fui curado literalmente. Assim que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, eu senti um refrigério. Meu corpo queimava, pegava fogo, né? Foi uma unção poderosa. Recebi ali de vários pastores, de vários homens de Deus naquele dia. E aí, naquele dia foi o dia da minha promoção. Porém, existem algumas maneiras de sabermos se somos promovidos por Deus, né? E se estamos passando pelo estágio do nosso ministério, o estágio de promoção ministerial. O que Deus vai fazer quando você estiver passando por esse processo de crescimento espiritual? Novos relacionamentos virão sobre a sua vida. É um ponto. Amém? Pessoas que você não tinha acesso antes serão abertas a você. Alguns relacionamentos irão ficar como aliança, né? Outros também ficarão como lembrança, porque Deus vai remover algumas pessoas da sua vida. Mas muitos não poderão ir no mesmo processo que você está indo. Então vai ser como se fosse uma rodoviária, né? Pessoas que passaram por você estarão indo e outras pessoas de unção para ajudar no seu processo estarão chegando. É algo tremendo. Quando você for promovido por Deus no seu ministério, a promoção lhe dará acesso a pessoas que você não tinha acesso em sua vida. Mas o seu sucesso só será o seu sucesso. E também os seus sucessores que te ajudaram, que te pastorearam, receberão também um galardão do seu sucesso, da sua promoção. Eles irão colher os créditos das lágrimas, das faltas de paciência, das angústias, do abandono que você fez para com eles no seu processo de crescimento. Então, essa unção de promoção, essa unção ministerial, ela abençoa tanto as pessoas que passaram por você, como ela abençoa você e como ela vai abençoar aqueles que estão chegando. Porque a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez e se faz novo. Então nós vivemos uma novidade de vida. Então eu creio que Deus está levantando pessoas entre mulheres e homens de Deus que vão ser acesso, portas na sua vida. Homens e mulheres da unção, né? Homens e mulheres cheios de Deus não se encontram nas esquinas das ruas. Homens e mulheres cheios de Deus não se encontram em supermercados. Homens e mulheres cheios de Deus são encontrados em lugares onde a presença permanece. Aonde você sentir a presença de Deus, você vai encontrar homens e mulheres cheios de Deus. As 3 coisas que o homem ou a mulher da unção na vida de alguém pode dar a ele, eu vou dizer para você aqui, são as 3 coisas que também Jesus nos dá. O que Jesus deu aos discípulos? Porque Jesus foi o homem da unção na vida dos discípulos, através do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que Jesus deu para eles foi acesso à missão e ao ministério. A Bíblia fala em Atos 1 e 2, que os discípulos, os apóstolos, eram homens indoutos. O que significa isso, pastor? Homens que não tinham formações, né, teológicas, que não tinham formações, não eram formados, eram pescadores, outros agricultores, e entre outros e outros e outros. Então, o que Jesus fez com ele? Diante de uma multidão, Jesus escolhe 12. Então, a primeira coisa que um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, vai te ajudar na sua promoção ministerial, no seu crescimento espiritual, a primeira coisa que ele vai te dar é o acesso ao ministério. A segunda coisa que ele vai te dar é oportunidade. Não queime oportunidades. Não queime acessos. E a terceira coisa que ele vai derramar é unção. Porque você
quando toma, né? Quando você está ali no púlpito, ou no ministério da dança, ou no ministério da intercessão, ou no ministério da palavra, você está dentro de uma única unção, daquele que te deu o acesso, a oportunidade e a unção para ser um canal de bênção na vida da igreja, na vida do corpo. Então, primeiro, Jesus nos deu acesso, nós temos o acesso, né? A Bíblia fala lá em Romanos que nós temos acesso ao trono de Deus. Hebreus fala também que nós temos acesso à sala do trono. Ele nos deu acesso ao Pai. Apocalipse, João cai aos pés de Jesus e Jesus dá acesso às revelações do Apocalipse, dos céus, do que vai acontecer, do que está para acontecer e do que está acontecendo. Então ele nos deu acesso a Ele mesmo, porque Ele é a sala do trono. Ele nos deu acesso também ao Espírito Santo. O Espírito conselheiro, amigo, aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece. Segundo ele nos deu a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados, oportunidade de termos a salvação, oportunidade de também trabalharmos para Ele e servirmos com alegria. Terceiro também, Ele nos deu poder para desempenhar a sua obra. Ele disse: eu vos dou poder. Permanecei em Jerusalém. Mateus 24, ele diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e de autoridade. Essas são também as 3 coisas mais importantes que você pode dar a alguém. Você pode dar acesso, oportunidade e unção. Alice, pregando um domingo, ela disse algo muito forte ali na nossa igreja. Ela disse: o nosso ministério Voz Church é um ministério de oportunidades. Mas ela também disse um alerta: só permanecem aqueles a quem o Espírito Santo permite. Então, uns vêm e vão, outros vêm e ficam. Esse é o mistério da igreja. Então o Senhor procura o verdadeiro adorador. João 4, 23. Ele procurou o verdadeiro adorador em Davi e chama Davi de um homem segundo o coração dele. E mais, Hebreus 11, 6 diz que ele também recompensa aquele a quem busca. Então o Senhor está procurando homens para promover, para derramar o seu poder. O Espírito Santo está buscando agora por pessoas que serão promovidas. Pessoas que estavam lá escondidas, pessoas que estavam engavetadas, pessoas que não eram ninguém. Olha o que Deus fez contigo, né? Olha o que Deus fez com você. Tem um videozinho bem legal do Daciolinho, né? Que ele viralizou nas redes sociais, que ele fala assim: irmão, olha quem eu era. Olha o que Deus fez comigo. Agora eu sou baterista da igreja. Ele contando. Esse vídeo viralizou. Depois você pesquisa lá, ele é uma criança, né, pequenininha, coisa mais linda. Daciolinho, né, que é a miniatura de Daciolo. Ele diz: olha o que Deus fez comigo. Foi o quê? Acesso. Então o Senhor está procurando pessoas que irão queimar de amor por Ele. E quando Deus fizer isso, quando Ele colocar essa promoção, você vai ter amor por vidas, amor por almas. Você vai chorar pelas vidas, pelos jovens que estão sendo ceifados nessa cidade, em Coroa Vermelha, Cabralha, Porto Seguro, por esta violência, pelo excesso de morte. O apóstolo John Piper, ele fala que quando há uma grande manifestação de sangue derramado na terra, é porque falta uma grande manifestação de joelhos dobrados. Então, quando os assassinatos, quando as mortes, elas começam a ser derramadas com uma força intensa das trevas, isso mostra que o povo de Deus, ele está em déficit
de joelhos dobrados, em déficit de oração, em déficit de clamor. Lógico, 2 Crônicas 7,14 diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu descerei dos céus e eu sararei a terra. Então entenda uma coisa, toda vez que a morte de alguém é derramada, toda vez que o sangue de alguém é derramado na terra, a terra é ferida, a terra clama, aquele sangue vai clamar por vingança. Você precisa entender que homens separados por Deus, eles precisam estar com uma vida poderosíssima de oração. Davi tinha um anseio no seu coração tremendo, né? Nós lemos a história de Davi, eu falo muito de Davi porque eu amo a história de Davi, mas Davi tinha um anseio, ele tinha tudo preparado para construir o templo. E Deus disse um não bem grande na cara dele. Por que Deus disse um não na cara de Davi para não construir o templo? Porque Deus disse para ele assim: olha, você não pode construir o templo porque você é um homem sanguinário. Como assim, pastor? Sanguinário? Você derramou muito sangue, você é guerreiro, você é soldado. Eu vou levantar alguém de paz, o seu filho Salomão, um homem de paz, apaziguador. Ele vai construir no seu lugar o templo. Davi entendeu o processo, porque no histórico de Davi, além dos seus pecados perdoados por Jesus, ele tinha um histórico de assassinato, de derramamento de sangue, de ferir os inimigos. Então a espada dele estava sempre banhando sangue. A terra recebeu o derramar desse sangue. Então, quando existe uma grande violência na sua cidade, no seu bairro, está faltando um joelho dobrado ali. Então, impartindo o poder sobre os que vêm atrás de nós. Nós não podemos, você aprendeu que nós não podemos transferir nem atropelar o processo, nem adiantar o processo na vida de alguém. Mas podemos impartir a unção, impartir o poder. O que significa impartir? Compartilhar. Samuel não tirou o processo de Davi, Davi de novo eu falando, mas ungiu. Moisés não tirou o processo de Josué, mas transferiu do seu espírito para ele, por imposição de mãos. Elias disse: eu lhe darei a unção, mas tem um processo, tem um preço a pagar. Elias impartiu a unção sobre a vida de Eliseu. Então a unção de Deus na vida do homem, da mulher de Deus, ela não vem de graça. Existe o processo, e o processo é contínuo. Estamos aprendendo, né? Vai ter momentos que o Espírito Santo vai falar assim: vigia a sua língua, você está falando demais, você está indo em lugares que eu não quero que você vá, você está tomando atitudes que eu não estou aprovando, você está com pensamentos que não vêm do alto, mas vêm das trevas. Então o Espírito Santo, ele é o ajudador no processo. Ele é o ajudador no cuidado da igreja. Ele é o ajudador também no despertamento. E ele vai também nos entregando alguns dons. Ele vai nos dando dons de discernimento de espíritos, discernimento de pessoas verdadeiras e pessoas falsas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que o Espírito Santo tinha dado um dom extremamente poderosíssimo para ele. O dom de discernir e desvendar os mistérios do coração do homem. Jesus tinha isso, irmãos. Jesus, ele quando estava no meio da multidão, ele tinha um scanner espiritual que antes das pessoas abrirem a boca para falar ou para julgar ele dizia: eu conheço o seu coração, eu conheço os vossos corações, vocês não estão aqui por causa de mim. Quando ele alimentou a multidão e a multidão comeu o pão, e o pão era maravilhoso, porque era um pão de milagre, era um maná que desceu dos céus, os seus pais também haviam provado esse milagre, e aí eles vão atrás de Jesus de novo, mas Jesus fala para eles: vocês não estão aqui por causa da palavra, vocês estão aqui porque vocês estão com fome, vocês querem comer de novo o pão que eu vos dei. Mas eu não vou, o verdadeiro pão que eu vou vos dar e a verdadeira carne que eu vou vos dar é o meu sacrifício na cruz.
E quando eles ouviram essa palavra forte, porque os judeus, eles seguiam várias e várias regras. Os judeus não tocavam num caixão, não tocavam no morto, não tocavam num animal ferido e morto pelo caminho. Eles tinham várias regras, né? Não tocava na mulher quando a mulher estava no período de menstruação, né? No período ali, eles consideravam como se fosse um período imundo, entendeu? Eles não se misturavam com os gentios, porque os gentios para eles eram imundos como pecadores. Então, quando Jesus fala que eles iam comer da carne e eles iam beber do sangue, eles se escandalizavam, porque eles entenderam uma visão física, mas Jesus estava falando de uma visão espiritual. E hoje nós fazemos isso em memória dele, nós ceamos em memória dele. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, vocês vão vos lembrar do meu sacrifício. O meu sangue foi derramado e o meu corpo foi crucificado na cruz do Calvário. Então, vamos entender quem nós somos, como Deus fez o processo em nós e o que Deus vai derramar. Então, existem 3 tipos de homens em nós. Lembra daquele podcast, não sei se você ouviu, eu falei dos 3 momentos de processo na vida de Moisés, do nascimento até os 40 anos foi um processo em Deus, dos 40 anos até os 80 anos foi um processo também de missão em Deus, e dos 40 até os 120 foi um processo finalizando ali a missão de Moisés. Então existe na Bíblia 3 tipos de homens que representam a unção. Um deles é Saul, né? A gente critica muito Saul, mas o início de Saul é lindo. O início missionário da missão do rei Saul é maravilhoso. Ele vai procurar as jumentas do seu pai e ele encontra com Samuel, né? E o Espírito Santo desce sobre ele e ele começa a profetizar, e no povoado todo mundo, Saul está profetizando ali, né? Encontramos Saul dançando e profetizando Samuel. Então, 3 homens que existem da unção. 3 exemplos, né? Um deles é Saul, o outro é Samuel e o outro é Davi. Saul representa o homem do passado. Foi aquele homem que recebeu a unção, mas não deu continuidade à unção. Ele não preparou Jonathan, ele não preparou seus filhos, ele não manteve a unção. Pelo contrário, ele é atormentado por demônios. Ele precisa de um ministro de louvor, de um arpista, né? Chama-se o filho de Jessé, Davi. E Davi, quando tocava a harpa, a Bíblia diz que ele recebia uma calmaria, porque o próprio Deus havia colocado espíritos, demônios, para atormentar, para tirar a paz do rei Saul. Então, o Saul que você foi, ele não pode voltar mais, está lá atrás. Saul é aquele que recebeu a unção, não valorizou, né? E o orgulho, deixou que o orgulho do reinado tomasse sobre ele toda a presença de Deus. Samuel representa o homem de hoje, aquele que precisa encher o vaso de azeite. 1 Samuel 16, Jesus chama o profeta Samuel e diz: encha teu vaso de azeite. E o Davi representa o homem de amanhã. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Vamos falar um pouquinho sobre isso para não ficar tão alongado. Então, o homem de ontem, ele age como o rei Saul. Ele possui uma unção envelhecida, ultrapassada. Ele não está preparado para receber o hoje e o novo de Deus. Ele envelheceu porque ele se deixou envelhecer, ficou ultrapassado por causa das tantas frustrações dentro da igreja, debaixo de lideranças. Ele viu muita coisa, ele viu muita divisão dentro da igreja, ele viu muita facção, ele viu muita confusão, ele viu muita morte, muito desvio. Então este homem, esse rei, né, em você, dentro de você, é um rei envelhecido. E este homem também, ele está acostumado a criticar.
ele está acostumado a perseguir pessoas, a ver defeito nas pessoas da igreja, a ver falhas nos pastores, a ver falhas na igreja. Irmãos, a igreja é linda. Quando Jesus ele banha a igreja com o teu sangue, ele também nos lava de todos os nossos pecados. Jesus olha para a noiva dele e fala assim: nossa, tu és amada da minha alma, tu és minha filha, eu te gerei. O salmista diz: tu és meu filho, eu te gerei. Então Jesus ele completa, né, o corpo, a igreja, Jesus o cabeça. Então essa pessoa ela não aceita um ensinamento novo, ela critica alguns ensinamentos, alguns princípios bíblicos. Ela está sempre se levantando debaixo de confusão, né? É sempre a pessoa do passado. Ela lembra da glória do passado, da sua igreja do passado. Ela lembra dos moveres do passado. Então o presente para ela é difícil ser recebido. Porque o que ela viveu lá, dançando profeticamente, né? Quando Saul estava dançando, o que ele viveu lá foi algo poderoso. Então encheu o coração dele de orgulho. E esquece de viver o hoje, esquece de viver o homem de amanhã, o homem de hoje. Então não podemos ser jamais um homem de ontem. Vocês vão procurar o pastor Anderson de ontem, vocês não vão achar, porque agora existe um novo pastor, um novo homem, com novas experiências, com novas guerras. Ficou para trás a unção de ontem, ficou para trás as madrugadas de oração, ficou para trás, né? Então isso ficou lá para trás, uma unção velha. O que Jesus fala sobre a questão dos odres, vasos, né? Jesus diz: odres velhos não pode receber vinho novo, porque quando o vinho novo, isso é a física, né, a ciência, quando o vinho novo ele enche aquele odre velho que já está gasto, com couro gasto, o que ele vai dizer? Ele vai fazer? Ele vai sucumbir, ele vai quebrar, ele vai explodir. Então, a mesma coisa este homem velho precisa se atualizar em você através da unção. O homem velho, Saul, também é um homem sem visão de Deus. Ele não consegue mais ouvir a Deus para a sua vida. É um homem também sem ministério. Ele é um homem tão sem visão, porque lá no Antigo Testamento diz que Saul precisava tomar uma decisão e ele não tinha mais Deus já tinha se afastado dele, Deus já estava longe dele, e ele vai até uma necromante, uma feiticeira, ele vai até as trevas e ele pede essa necromante para que suba, né? Se alguém vai subir é porque alguém desceu. Então o que veio de baixo, não veio do céu. E essa necromante traz o espírito de Samuel, que não é o espírito de Samuel, mas é um espírito enganador. E ali você vê como o desespero de um homem de Deus do passado, que tinha a presença de Deus, mas perdeu a presença, e ali ele foi até um centro, né, vamos dizer aí, um centro necromante de feitiços, para ouvir de novo a voz de Deus. Como estava confuso o homem antigo. Então a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então são homens que estão perdidos ministerialmente, não sabem o que querem ou que são no ministério, não sabem o que vai fazer. A prova que muitos se tornaram o homem de ontem, e que cada de 2 ou 3 anos eles têm uma nova visão, uma nova estratégia mirabolante para a sua vida. Eles não conseguem ouvir Deus no todo, no completo. Ficaram no passado. Deus não fala mais com o homem de ontem, porque Ele precisa falar com o homem que você é hoje. Ele não está interessado mais no seu passado, Ele quer trabalhar no seu presente e Ele quer fazer algo extraordinário no seu futuro. Então a falta de intimidade, a falta de paixão por Jesus, ou a falta de comunhão com o Espírito Santo, até mesmo a falta de amor pela vida das pessoas. Então, de qualquer forma, o homem de ontem, ele deixou de ser o homem de ontem, ele continua sendo o homem do passado, ele ficou para trás da unção. E quando você perde a sua unção, você não se interessa mais para o reino de Deus. É por isso que nós vemos tantos escândalos,
tantos homens de Deus se afastando da presença, tantos homens de Deus caindo em adultério, porque eles se perderam e eles não conseguem mais voltar. E uma coisa que não deixa o homem que foi muito usado por Deus no passado voltar, é uma coisa que fez Lúcifer cair, é justamente o orgulho. Então tem muitos homens de Deus que foram usados por Deus, mas ficaram no passado. Experiência ministerial, na didática, no carisma, perderam. Hoje eles estão secos, eles estão sem azeite, estão sem óleo do Espírito, estão sem unção. Se tornaram o homem de ontem e não são mais interessantes para Deus no ministério e tampouco para o reino de Deus. Porque se você não anda com Deus, se o seu coração não está segundo o coração de Deus, você não pode cuidar de pessoas. Se você fazer a obra por interesse, você vai estar sempre buscando estratégias de Satanás. Se você fazer a obra por orgulho, você também vai estar sendo usado por Satanás. Se você fazer a obra por dinheiro, você será um mercenário. Não será o porteiro do aprisco, mas será um mercenário. E mercenário é ladrão de unção, é ladrão de vidas. Então devemos lutar para jamais nos tornarmos o homem ou a mulher de ontem. Devemos manter acesa a chama do Espírito Santo em nosso coração. Devemos manter a nossa vida de oração contínua, né? Devemos fazer com que este homem se quebre dentro de nós, para que o novo homem do Espírito Santo de Deus seja manifestado no meio de nós. Amém? Amanhã nós vamos entender sobre o homem de hoje, que está sobre a pessoa de Samuel na Bíblia, e depois de amanhã nós vamos entender sobre o homem de amanhã, sobre o homem do futuro, que você vai ser, que está sobre a vida de Davi. Então são 3 níveis que você tem que vencer, 3 fases. Você tem que vencer a fase do Saul na sua vida, você tem que vencer a fase do Samuel na sua vida, e você tem que entrar na fase do Davi, né? Eita glória! Então é algo sobrenatural. Vamos finalizar aqui, porque a gente tem que fazer a nossa oração, e eu creio que muitas pessoas estão sendo curadas, muitas famílias estão sendo curadas. Em Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu creio piamente que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para fazer algo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo é poderoso para te abençoar, para te fortalecer, para te ajudar? Vamos orar, Espírito Santo de Deus. Escute esse louvor aí. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem. Isso é verdade. O homem do passado, tá vendo? Lembranças do passado que querem nos fazer parar. Ou algumas palavras dos críticos, uma palavra de alguém que não acredita no nosso ministério, que não acredita no nosso chamado. Romanos 8 diz o quê? Às vezes nós paramos sem força, sem vigor, mas não podemos deixar de ler a palavra. Olha, encontramos o quê? Poder e unção para vencer. Continuar a jornada. Olha que coisa linda.
O homem Saul passado ficou para trás. Eu vivo para a glória de Deus. Romanos 8 diz o quê? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos entregue uma quarta-feira cheia de milagres, cheia de cura, cheia de sinais, cheia de prodígios. Espírito Santo, nos enche com a sua glória, nos enche com o seu poder, nos enche com a sua majestade. Espírito Santo, guarda-nos debaixo da sua glória, debaixo do seu poder. Toca no enfermo, Senhor, toca na ferida, toca no caroço, toca no câncer. Isaías 53 fala que somos restaurados. Oh Deus, passa agora o anjo de cura sobre cada casa, o anjo de livramento sobre cada casa. Livra-nos de todo mal. Quebra o poder do inimigo, quebra o ataque do inimigo. Levanta anjos poderosos, vai nos entregando, Espírito Santo de Deus. Acampa anjos ao redor de nós, encha-nos com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Quebra todo o poder do inimigo, toca nos recursos financeiros, que o telefone toque, que mensagens comecem a chegar, que bênçãos comecem a chegar, que você possa receber aquela dívida que o seu fornecedor atrasou, que você possa honrar com seus compromissos, que Deus possa abençoar você e abençoar os que te devem também. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos invada. Espírito Santo de Deus, enche o Voz Church, enche aquela igreja com a sua glória, enche aquela igreja com o seu poder. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, pelo sangue, vai cuidando, Senhor. Nos entregue um dia poderosíssimo, um dia cheio de milagres, um dia cheio de cura, de sinais e prodígios. Compartilhe esse podcast com milhares e milhares de pessoas. Manda nos grupos, manda para pessoas. Vai compartilhando. Sempre tem uma pessoa que está precisando de ouvir uma palavra. Sempre tem alguém que está precisando ouvir uma mensagem de Deus. Querido, o índice de desviados é altíssimo. Mas eu creio que quando eles quebrarem o orgulho, eles voltarão para Jesus, voltarão a cumprir o projeto, a cumprir o processo. Amém? Deus abençoe. Nós estamos em quase todas as plataformas, nós estamos em algumas, quase todas é profético, né? Mas nós estamos lá no Amazon Music, você pode procurar Voz Church, tá? Nós estamos no Deezer também, né? Se eu falei correto, se eu não falei, vocês me corrijam, tá bom? Estamos também na Apple Podcast, estamos também lá no Google Podcast, tá bom? Estamos no Spotify. Deus te abençoe poderosamente. Coloca suas mãos assim para receber, ó. Pai, como pastor, autoridade eclesiástica, uma autoridade espiritual, eu abençoo a vida dessa pessoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por estar conosco aqui.